Vou conversar agora com o presidente da Associação dos Municípios, Luiz Eduardo Falcão, que já está com a gente na ponta da linha. Seja bem-vindo mais uma vez à 98 News. Bom dia. Bom dia, eu agradeço a vocês o convite. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu começo te perguntando, Luiz, justamente sobre essas reuniões. A gente já tem prazo para que elas aconteçam, elas já estão acontecendo e, principalmente, quais são as principais demandas dos prefeitos mineiros quando a gente está falando sobre esse processo de privatização da Copasa? Nós ainda não temos datas. O que eu recebi foi uma ligação da nova presidente da Copasa, já que o presidente anterior acabou sendo retirado do cargo no meio desse processo. A presidente Marília me ligou informando que o governo agora sim ouviria os municípios, esclareceria exatamente como serão dados esses próximos passos desse processo, mas eu não recebi ainda o contato seguinte que ela me disse que faria, né, para marcar essas próximas reuniões. Eu ainda não recebi. A situação de demanda, né, o que preocupa os municípios é que quem contrata saneamento, quem contrata água e esgoto são os prefeitos e prefeitas. Esse contrato é firmado entre o prefeito e a prefeita do município e a Copasa. Não é governador que faz o contrato, não é presidente da República, não é deputado, não é senador, é prefeito que é cobrado no dia a dia quando tem um buraco na rua, quando falta água em algum bairro, são os prefeitos que apanham. Então, o processo de privatização da empresa, ele precisa ser muito bem conduzido para resguardar estes municípios e, mais do que isso, para permitir que o serviço, de fato, melhore nas cidades, que é o que todos nós buscamos. Quem é contra a privatização, quem é a favor da privatização, todo mundo quer simplesmente que o serviço melhore. E ninguém melhor do que quem está na ponta, que são os prefeitos e as prefeitas, como eu disse, para saber exatamente qual é cada problema que a cidade tem ali, aonde é que o calo aperta, se a cidade tem um problema na captação e distribuição de água, se o problema já é na estação de tratamento de esgoto, se é tubulação velha de amianto que vive rompendo e causando falta d'água, ou se são todos esses problemas juntos, como era o caso, inclusive, de Patos de Minas, a minha cidade. Então, nós que estamos na ponta, precisamos participar desse processo. O governo tem uma previsão de encerrar todo esse processo de controle acionário estatal ainda no primeiro semestre deste ano de 2026. E recentemente houve até mesmo uma recomendação por parte da AMM, a Associação Mineira de Municípios, para que os prefeitos não assinassem nenhum tipo de contrato de renovação sem passar por esse processo de esclarecimento antes. É um tempo hábil para que as prefeituras sejam consultadas quanto a essa mudança depois da privatização da Copasa? Nós reiteramos essa sugestão, essa orientação, que nenhum prefeito, que nenhuma prefeitura assine renovação com a Copasa, já que o marco regulatório do saneamento, a lei federal, ela assegura aos municípios, em caso de desestatização, ou seja, privatização da empresa, a Copasa está sendo privatizada. Os municípios têm um contrato de programa com a Copasa. O que a lei federal diz? No caso de ser privatizada, a empresa vai ser rediscutido. Os municípios não são obrigados a assinar contrato com a nova empresa, que vai ser particular. E então, vai se abrir, na verdade, pela nossa leitura, pelo que a gente percebe da lei federal, e eu acredito que esse vai ser também o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado e até do próprio governo, uma vez que o vice-governador, em entrevista, afirmou isso, que os prefeitos agora vão ter a oportunidade de reavaliar, enfim, para que seja melhorado o contrato, para que a tarifa seja revista, para que investimentos sejam feitos em um ponto ou outro da cidade, enfim. Como eu disse, cada município tem a sua particularidade, cada município tem o seu problema específico em relação a saneamento. E, então, a oportunidade de se rediscutir o serviço, os valores, quais obras vão ser feitas, é agora. Então, cada prefeito e prefeita, cada município precisa estar muito atento em relação a isso e não assinar
sem ter a oportunidade de rediscutir. É exatamente esse o trabalho da AMM hoje, que vai participar da mesa de conciliação junto ao Tribunal de Contas e à Copasa, para que a gente consiga sair desse processo com o melhor modelo possível para os municípios, que afinal de contas são eles que contratam os serviços e as pessoas que vivem nos municípios, a elas é que interessa essa situação da Copasa, né? É uma discussão muito menos política, muito menos midiática, digamos assim, e precisa melhorar na prática para quem está lá na ponta, pagando a conta todo mês. E nós, prefeitos, a gente vive isso. Eu tenho muitas histórias das pessoas lá de Patos de Minas, por exemplo, pessoa que na rua dela tinha 12, 13 pontos de rompimento de tubulação, que quase todo mês rompia e faltava água por conta disso. E depois que a gente corrigiu o contrato em Patos de Minas, sem renovar o contrato, eu consegui corrigir o contrato lá, baixar a tarifa em 15%, garantir lá dezenas de milhões de reais em obras, e hoje a tubulação está sendo toda trocada lá. Por que isso foi feito? Porque eu sei o que tem de problema na minha cidade, em cada rua, em cada bairro. Então, não tem como os prefeitos, as prefeitas não participarem desse processo. Para a gente caminhar a nossa conversa para o fim, eu queria uma avaliação mais geral sobre o processo que foi feito na Assembleia Legislativa até a aprovação da privatização da Copasa. Na sua avaliação, foi um processo que foi célere, que as prefeituras, sei que o senhor já falou sobre isso em outros momentos, que as prefeituras não foram ouvidas. O que poderia ter sido feito de diferente e, na sua avaliação, como que foi o saldo ali do processo de privatização dentro da Assembleia? Um projeto de lei extremamente resumido, né, eu diria, poucos artigos ali. Nós sabemos da intenção do governo de privatizar a companhia desde a eleição, lá no primeiro mandato do governador. E eu vejo que o governo buscou o melhor momento ali, estrategicamente, para passar o projeto rapidamente, uma vez que a maioria dos parlamentares já estava convencida, essa que é a verdade. Tanto que mais de 50 dos 77 votaram a favor. Somente a oposição mesmo mais ferrenha ao governo votou contra. E o que eu vejo é que o projeto, melhor dizendo, aprovado na Assembleia, é só uma etapa de todo esse processo que ainda vai ocorrer. Agora a gente ainda precisa trabalhar a modelagem da privatização, precisa saber ponto a ponto como cada município vai ser afetado, os menores municípios principalmente. Nós precisamos saber quais investimentos serão feitos e a oportunidade que cada município vai ter, até que ponto que nós poderemos exercer o nosso direito de melhorar o contrato e, portanto, o serviço. Eu conversei com o presidente da Associação dos Municípios Mineiros, Luiz Eduardo Falcão. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na 98 News e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, é extremamente necessário que a gente fale desse assunto, porque água, saneamento, esgoto, isso é muito sensível, isso mexe com o dia a dia das pessoas, e o que está acontecendo é muito sério, é um momento importante para que a gente melhore o serviço. Se o processo for bem conduzido, com a participação dos municípios, se a lei for respeitada, eu vejo que a gente pode ter um saldo positivo no final dessa história. É para isso que a AMM vai trabalhar, para defender os municípios e, portanto, a população que vive neles e paga impostos todos os dias para ter serviços de qualidade.